Pessoal, bem rapidinho, vocês perceberam essa camiseta que o Kaique Pro tava utilizando em um dos últimos vídeos dele? Mano, olha que estilo! E adivinha, não somente essa peça, mas todo o vestuário da Growth, que fica aqui na seção moda lá no site, tá? gsuplementos.com.br, tá com uma promoção especial até esse final de semana. Se você utilizar o cupom CarlosModa15, você vai ganhar 15% de desconto. O meu cupom Carlos continua, beleza, pessoal? Mas nos próximos dias foi adicionado esse cupom para você conseguir aproveitar ainda mais os produtos de qualidade que sabemos que a Growth oferece. Então agradeço a quem utiliza meu cupom lá, beleza? E aproveita porque é por tempo limitado. Tamo junto. Fala, rapaziada, tranquilidade, Carlos, analista aqui. E hoje, pessoal, temos 3 assuntos bem interessantes pra gente conversar. Primeiro, pessoal, vamos falar em relação ao Zancanelli. Bom, pessoal, no último vídeo que eu falei sobre o Zancanelli, né, eu comentei que eu gostaria de ver como é que tava o físico dele atual. E assim que saiu aquele vídeo, pessoal, tivemos essa atualização aqui. E olha isso. E, pessoal, de verdade, eu não lembro do Zanca ser assim. A evolução foi tão notória que parece até que ele mudou de estrutura. E se você aí acha que eu tô exagerando, olha esse abdominais e coxas aqui atual e agora olhem com essa comparação aqui na versão dele do Texas Pro. Pessoal, isso aqui é impressionante, tá? Nesse comparativo aqui, inclusive, temos o seguinte, tá? Na primeira pose, o que o Zanca mostrava? Praticamente só pernas. Ele tinha uma perna bem detalhada, né? Isso é fato, mas a parte superior da pose deixava ele muito exposto em relação à parede abdominal. O vácuo dele não surpreendia porque não adicionava nada a não ser ali profundidade na cintura, né? E o V-taper, que deveria ser valorizado pelo vácuo, ou seja, a largura das dorsais deveria ganhar mais expansão ainda por conta do vácuo, do contraste, simplesmente não tinha. A diferença da largura da dorsal para a largura da cintura não era muito significativa. Hoje, pessoal, é outra coisa, tá? Olha o flow da silhueta do Zanca agora com esse vácuo. Só para esclarecer uma coisa, tá, pessoal? Eu ainda continuo acreditando que os árbitros, especialmente o Steve Weinberg, né, que é o head judge principal hoje da Pro League, prefiram a pose de abdominais e coxas com a variação onde o atleta contrai a parede abdominal ao invés do vácuo. Já falei aqui no canal, inclusive, sobre isso, tá certo? Porém, pessoal, temos informações oficiais de que poses com vácuo, né, por exemplo, a do Siban, podem ser muito boas, né? Inclusive, ele ganhou do Ramon lá em 2023 com esse fator. Mesmo o Ramon tendo uma parede abdominal perfeita, né, e um vácuo absurdo, o Siban acabou ganhando aquela pose, né, segundo o Tyler Manion, por conta do V-taper dele. É claro, pessoal, que até hoje, obviamente, eu não concordo com isso, tá certo? Mas o ponto aqui é, como o Siban ganhou aquela pose, né, por conta do V-taper dele, não por conta da parede abdominal ou por conta das pernas, então, obviamente, há um argumento para ser usado em favor da pose com vácuo. E para ser bem justo, pessoal, vamos imaginar a seguinte situação. Imagina que 2 atletas executem ali o abdominais e coxas contraindo a parede abdominal. O que nós vamos procurar julgar? A lógica é muito simples, né? Quem tem o melhor conjunto de abdômen, quem tem o melhor conjunto de pernas, isso eu acho que é o básico, certo? Porque a partir daí, pessoal, que o V-taper, né, ou seja, a largura da dorsal, a finura ali da cintura, né, o preenchimento dos braços também acaba entrando como um complemento. Aí agora eu te pergunto, e se os 2 atletas puxam vácuo na mesma hora? O que acontece? Bom, eu acredito que é lógico dizer que a ordem da importância dos elementos acabam mudando. Por exemplo, as pernas até continuam tendo seu destaque, tá certo? Mas ao invés do foco ser dividido com a profundidade dos cortes do abdômen, né, com a simetria, a atenção passa a ser no tamanho da cintura, para a largura das dorsais, né, o contraste ali do V-taper, para o preenchimento dos braços, para o flow da pose no geral. Eu acho que deu para entender, certo? Então, se o Zanca, que muito provavelmente não iria conseguir melhorar o abdominais e coxas dele por conta de fatores genéticos na linha de cintura, né, em relação à parede abdominal, qual o melhor cenário do que esse atual, onde ele trouxe uma largura tão boa, né, que deixou ele extremamente harmonioso e fluido. Levando em consideração isso, pessoal, o que podemos concluir é o seguinte: se o Zanca tiver contido no palco, né, com a respiração em dia, né, sem estar muito afobado, ele pode simplesmente terminar de fazer o duplo bíceps de costas, virar para frente com os 2 braços ali na frente da linha de cintura dele, né, como se ele fosse fazer um duplo bíceps de frente, sabe? E simplesmente puxar um vácuo e segurar até o final da pose, sem necessidade de contrair a parede abdominal antes. Pera aí, Carlos, deixa eu ver se eu entendi. Você, que estava falando há alguns dias atrás que os árbitros claramente têm preferência pela pose com o abdômen contraindo, tá sugerindo agora para que o Zanca faça essa pose somente com vácuo? É exatamente isso, tá, pessoal? Porque o ponto aqui é, mesmo imaginando que esse seja o caso, né, que os árbitros prefiram a pose com o abdômen contraindo, essa evolução ainda vai trazer muito benefício para o Zanca, independente se ele vai conseguir ou não melhorar a parede abdominal dele. Esse V-taper novo não vai passar batido, porque mesmo que o Zanca não consiga vencer outros atletas
atletas mais completos nessa pose, né? Tipo o Matheus Menegatti, por exemplo, que pode fazer as duas variações tranquilo. Com essa nova melhoria de V-Taper, ele, no mínimo, consegue garantir que a pose dele seja, digamos assim, derrotada por uma margem mínima, entendeu? Ou seja, se anteriormente essa pose era uma que poderia fazer ele perder um campeonato, hoje definitivamente ela não é mais. Continuando, pessoal, em relação a essa atualização aí do Zanca, ele também nos mostrou a pose clássica, tá? E aqui eu nunca escondi. Sempre que eu olhava para a pose do Zanca, eu precisava comentar. Eu via ele muito exposto ali em relação ao tronco. Porque é o seguinte, pessoal, o braço ficava extremamente bonito, a perna criava um contraste muito top com a largura da cintura, os detalhes também na parte inferior, né, cara, era brutal, mas a falta de harmonia com a largura do tronco era muito óbvia. Olha, por exemplo, ele ao lado do Menegatti lá no Texas Pro. Ali no confronto de comparação, era nítido, cara, parecia que tava faltando alguma parte ali do Zanca, sabe? Mas e agora? Olhem isso aqui, mano. Impressionante, tá? Nessa imagem pode ser até difícil, né, perceber a projeção da largura atual dele, tá certo? A expansão que ele conseguiu, mas já vimos ele de frente e sabemos que a evolução foi nítida. Só que o que mais me impressionou hoje foi o arredondamento no geral da pose. O preenchimento do braço fluindo pro arredondamento do ombro e se conectando perfeitamente com o desenho do peitoral, que inclusive, tá, pessoal, faz um encaixe muito bonito, né, cara, com o formato da caixa torácica. Ficou, assim, muito valorizado por conta dessa nova adição de largura que ele conseguiu colocar. Era isso que faltava pro Zanca ter uma pose clássica forte, ter uma pose definitiva. Se anteriormente a pose era só braço e perna, hoje não, sabe? Hoje a pose tá muito completa. É óbvio, pessoal, que eu não vou mentir pra vocês, tá? Ainda tô curioso pra ver como vai ser a proporção dessa pose no palco, principalmente em relação à parte inferior, né? Porque como eu compartilhei com vocês recentemente, eu tava com a sensação de que ele ficou muito dominante ali na região das pernas. Quero ver como ele vai conseguir segurar esse volume atual, né? Mas julgando pelo que eu tô vendo, eu só posso dizer pra vocês que eu tô muito empolgado com esse novo físico do Zanca. Tô torcendo demais, cara, pra que ele entregue os 100%, porque ele pode dar um trabalho muito grande pra todo mundo ali do topo desse Arnold Classic. E de verdade, cara, pelas atualizações que ele vem fazendo, não me espanta tanta gente aí tá acreditando na vitória dele nesse Arnold. E agora, pessoal, vamos dar uma passadinha na Open e falar sobre Rafael Brandão. Precisamente aí sobre a situação atual dele. Estamos há aproximadamente 3 semanas e meia aí pro Arnold Classic Ohio e temos isso aqui do Brandão, tá? Ele postou praticamente todas as poses, e na verdade todas as poses, né? E as primeiras impressões que eu tive foram as seguintes. Ele me pareceu bem volumoso, eu diria que essa é a maior versão dele tranquilamente, ou seja, hoje eu já não tenho mais dúvida em relação à progressão no tamanho em geral dele, tá certo? Sendo que eu daria alguns destaques aqui para algumas regiões. Primeiro, bíceps, tá? Me parece que ele realmente melhorou muito o tamanho dos braços, né? Quando ele faz aqui o duplo bíceps de frente, tá bem volumoso, sabe? Bem cheio. O peitoral também. Hoje eu diria que esse peitoral de lado aqui não é só questão de pose, tá? De ajuste de pose, mas sim uma progressão real no volume também. É claro que o ajuste da pose melhora muito, né? Para dar esse volume aí, apesar de tirar um pouco da largura dele. Mas eu acredito que realmente teve sim progressão no tamanho do peito, tá certo? E também, pessoal, nas dorsais. Não somente no duplo bíceps de frente, que eu tô achando o V-Taper dele um pouco melhor, mas a sensação que eu tenho é de que ele conseguiu melhorar a largura das costas dele no geral, inclusive nas poses de costas, né, tipo na expansão e principalmente no duplo bíceps, tá? E pessoal, vou ser bem curto com vocês em relação ao Rafael Brandão, tá? Ele já começou a acelerar. O Neil, ele tá se mostrando bem mais confiante com as atualizações, inclusive, tá, abre aspas aí pro Neil, comparando o seu visual de agora com o da semana passada, você nem parece a mesma pessoa, fecha aspas. Então assim, né, dá pra ver que o cara tá bem confiante, né, mas cara, sendo honesto com vocês, eu nem sei muito o que opinar em relação a essa atualização do Brandão, sabe? Porque assim, cara, é o físico mais estético da Open, eu torço pra que ele tenha um confronto lado a lado com o Andrew, né, até porque eu sempre quis ver isso, né, pra tirar essa dúvida em relação a qual realmente é mais estético, mas a situação atual do Brandão dificulta muito fazer uma previsão, sabe? Porque assim, cara, ou ele pode acertar e trazer o maior físico da vida com um condicionamento aceitável, tipo daquele Arnold Classic Ohio, né, cara, que ele ficou no top 3, mas às vezes eu penso, cara, e se a estratégia der errado, sabe? Porque a line-up, ela tá muito competitiva, o prêmio é muito alto, e um erro, cara, o mínimo que seja, pode assim, cara, custar posições importantes pra ele, tá? Então eu consigo imaginar o Brandão no top 3, disputando ali pelo título até o top 7 mesmo, sabe? O que eu posso falar é que definitivamente eu tô mais tranquilo aí com essas últimas atualizações do Rafael Brandão. Ele não me parece tão atrasado como me parecia, né, há alguns dias, algumas semanas atrás. E é isso aí, rapaziada, eu vou acompanhando, tá certo? E claro, novidades aí em relação ao Rafael Brandão eu trago aqui no canal. E agora, pessoal, voltando pra Classic, eu quero falar... Mano, é mais ou menos Classic, tá? Porque o Josemar tá parecendo um Open. Inclusive, pessoal, é o seguinte, depois daquele Mr. Olympia de 2025, a vontade que eu tive, e que eu ainda tenho, confesso, é de fazer um vídeo falando somente do Josemar. Porque assim, o que ele conseguiu fazer nesse ano de 2025, falo referente a um ano,
ano, tá? Porque não podemos esquecer do que ele apresentou lá no Romania Pro, aquela versão dele foi bizarra. Enfim, esse ano de 2025 dele foi simplesmente impressionante. Quem me acompanha sabe o quanto eu curto a estética, o quanto eu valorizo, né, os formatos arredondados ali para apresentação de uma boa silhueta, a estrutura, enfim. Mas assim, pessoal, convenhamos, o Josemar, mesmo que ele não faça muito parte disso, ele é tão impressionante, cara, mas tão impressionante que às vezes você olha para ele e acaba questionando ali um pouco, digamos assim, do quão superestimado pode ser o arredondamento muscular e o flow do shape, sabe? Eu acho, cara, que esse cara é bom nesse nível, sabe? De pegar alguns parâmetros ali já bem definidos, né? O formato do músculo, né? Como eu tava falando pra vocês, a fluidez do físico no geral, e colocar em xeque por conta do condicionamento que ele tem e por conta, né, dessa brutalidade que ele traz pro palco. É um físico tão impressionante que você acaba até esquecendo, né, cara, dos problemas que ele tem. Eu, por exemplo, e acredito que você também, não ficaria, tipo assim, revoltado se ele tivesse superado a estética do Huff Diesel lá no Pittsburgh Pro e o One Punch Man agora nesse Mr. Olympia de 2025. Só pra deixar claro, tá, pessoal? Eu não mudei de lado. É claro que uma estrutura, né, cara, e um shape diferenciado naturalmente vão se sobressair, tá certo? Ao volume bruto e à definição. Pra mim, essa opinião aí não muda. E pra grande maioria dos árbitros na Classic, isso também é uma regra, né? Não é à toa que o Huff e o One Punch Man ali ganharam do Josemar na temporada passada. Mas convenhamos, o físico do Josemar, ele tava tão bizarro nessas últimas competições, ele passava uma aura, né, cara, tão grande, que se ele tivesse vencido ali esses shows ali, né, e ficado no top 3, cara, pouquíssimas pessoas realmente iriam ter do que reclamar. Bom, mas pra não ficar muito redundante, eu quero falar aqui dessa atualização dele, tá certo? O Josemar postou essas duas fotos aqui, e foi em preto e branco mesmo, tá certo? A foto colorizada aí foi feita pela página Bodybuilding Total, né, e ele colocou na legenda o seguinte: uma semana de volume, imagino eu que ele esteja se referindo ao Buck, e continuou dizendo: 120 quilos e ainda estou com mais fome do que nunca, parece que vou subir daqui a 2 semanas. Vamos subir para 125 quilos e depois morrer para bater 103 quilos. O físico voltará com melhorias. Vamos continuar fazendo isso. Primeiro, pessoal, é difícil não imaginar como ele vai ficar quando ele voltar para Open, né, cara? Eu espero que no máximo em 2, 3 anos ele já esteja na Open de volta, né? Até porque ele começou nessa categoria, para que ele consiga mostrar o real potencial dele. Quero muito ver se ele consegue trazer um condicionamento próximo ao que ele traz na Classic, porém mais pesado, sabe? Mais volumoso. Mas falando, pessoal, aqui exclusivamente da Classic, eu queria trazer um panorama aqui do futuro dele, tá certo? Desse ano, baseando-se nisso aí que ele postou. Primeiro, pessoal, e antes de tudo, tá? Pra quem não sabe, o Josemar no ano passado conseguiu um acréscimo na altura dele. Anteriormente, ele media 1,79,5 m e precisava bater 99 quilos. Hoje, ele tá medindo ali por volta de 1,81 m, então ele pode pesar até 103 quilos no dia da pesagem, tá certo? E no ano passado, pessoal, ele bateu 101 quilos e 500 gramas, ou seja, ele ainda tem margem para chegar um pouco mais pesado. Aí eu te pergunto, se batendo 101 quilos no ano passado ele conseguiu fazer um carb up tão absurdo que no próximo dia ele já estava pesando ali por volta de 107 quilos, né? E deve ter subido ali no show por volta de 108 quilos. Será que esse ano agora, pesando 103 quilos, ele não pode alcançar, por exemplo, 110 no dia do show? Pô, Carlos, mas peraí, imaginando que ele traga uma versão ainda maior, né? Se é isso que você tá sugerindo, tem como ele avançar mais na Classic Physique, levando em consideração a linha dele, né? Que ele tem essa limitação? Olha, sendo bem sincero, tá certo com vocês, apesar de acreditar que esse cara é tão absurdo que poderiam até abrir uma exceção ali pra ele na Classic, eu acho difícil, não vou mentir. Mas o que eu quero fazer aqui é te propor uma reflexão. Você chegou a ver aquele vídeo onde o Josemar fica lado a lado com o Mike Sommerfeld? Então, muitas pessoas, quando viram ele batendo de frente com o Mike Sommerfeld, acharam que ele poderia ter ganhado aquele confronto, né? Ou seja, que ele foi meio que garfado. Aí eu te pergunto, imagina então o que ele pode fazer numa versão ainda melhor, sendo que ainda tem dois detalhes muito importantes. Primeiro, no ano passado ele subiu com a sunga que desvalorizou demais o físico dele. Basta você, por exemplo, comparar a versão que ele subiu no Romania Pro, né? Que ele tava bem melhor ali em relação à escolha da sunga, tá certo? Com essa versão aqui do Olympia. Olha a diferença que tem. Então assim, dá pra gente já imaginar que nesse ano ele não vai errar em relação a isso e a estética dele vai ganhar um upzinho a mais. Segundo detalhe, sabe o Mike, né? O cara que muita gente acreditou que o Josemar poderia ter ganhado dele? Então, ele perdeu pro Ramon por conta de um ponto, todo mundo sabe disso, né? Aí eu te faço uma pergunta. Se o Josemar, que na teoria de alguns, deveria ter vencido o Mike Sommerfeld, esse Mike Sommerfeld que perdeu por um ponto pro Ramon,
O Josemar então não poderia ter tido um confronto bem parelho ali com o Ramon nesse Mr. Olímpia de 2025 se tivessem dado a chance pra ele? Só deixando claro, tá pessoal, pra não criar confusão aqui, a vitória do Ramon foi justa, tá certo? Já dei minha visão sobre o Olímpia aqui no canal, tá certo, em relação a Classic. Não tô dizendo que o Josemar deveria ter sido o top 1, na verdade eu achei muito justo ele ficar no top 4. O ponto aqui é, o Josemar não é um cara que podemos subestimar. Ele pode não ter a linha e nem a melhor estrutura, mas ele tem ainda margem pra evoluir na categoria. E se algum cara do topo chegar mal, não conseguir finalizar tão bem, não duvidem, tá? Ele pode ganhar. É claro, tá pessoal, que não é um cenário fácil de se imaginar, né? Todo mundo errando ali, a galera do top 3 e o Josemar só ele acertando, tá certo? Mas é algo que pode acontecer, tem uma probabilidade de acontecer. Eu espero que não, tá? Espero que o Ramon faça aí, cara, um legado bem grande na Classic, que ele ganhe pelo menos 3, 4 títulos. Não sei se é possível, né, cara? Porque a categoria, ela vem mostrando alguns novos talentos que eu vou trazer, inclusive, futuramente, tá certo? Mas eu acredito, cara, que pelo menos 2, 3 anos aí o Ramon finalizando bem é garantido. Enfim, tá? O assunto não é sobre o Ramon, então eu vou finalizar aqui porque os assuntos já foram passados aí pra vocês. 3 assuntos bem legais, né, pessoal? Queria saber a opinião de vocês, tá certo? E lembrando, suplementos de qualidade você encontra lá na Growth Suplementos. Não esquece, tá? Utiliza o cupom Carlos que ajuda muito. Tamo junto, rapaziada. Valeu, é nóis!